Vamos lá, a gente está vendo uma verdadeira revolução criativa acontecer debaixo dos nossos olhos. A inteligência artificial já não está só escrevendo texto ou criando imagem, não. Agora ela também compõe música. E bem no meio dessa história toda, tem uma ferramenta que está dando o que falar, a Mureca AI. Olha, quem é criador de conteúdo, cineasta ou até mesmo músico, sabe como é. Encontrar aquela trilha sonora ideal pode ser um processo, nossa, caro, demorado e que exige um conhecimento técnico que nem todo mundo tem. E é exatamente essa dor que a tecnologia de hoje promete resolver. Então, o que é essa tal de Moreca AI? Bom, de forma bem simples, é uma solução que pega uma ideia, descrita em texto, e transforma em música pronta para usar. Tudo em questão de minutos. A promessa é de um gerador de música original, sem complicação com royalties e que ainda por cima é super personalizável. Mas ó, a ambição aqui vai muito além de ser só um passatempo. A Moreca não quer ser só um brinquedinho para a gente ficar experimentando. A ideia é ocupar um espaço sério, profissional mesmo, no mercado de publicidade, de games, de streaming. E é aqui que a gente entende o tamanho do plano. Essa capacidade de ajuste fino, o tal do fine-tuning, mostra que o foco é totalmente no mercado corporativo, no B2B. A ideia é que uma empresa possa gerar música em grande quantidade, mas mantendo sempre uma identidade sonora, uma consistência para a marca. Sabe aquele som que toca quando um videogame inicia ou a musiquinha de um comercial? É disso que a gente está falando. Ok, vamos dar uma olhada primeiro na grande promessa da plataforma. Naquelas vantagens que, de fato, aceleram e muito o processo criativo. Vamos passar por esses 5 pontos. Primeiro, a velocidade. É impressionante. O que antes podia levar semanas, agora acontece em minutos. Segundo, a acessibilidade. Quer dizer, não precisa ser um mestre da teoria musical para criar algo que soe profissional. Terceiro, escalabilidade. Para quem cria conteúdo para a internet e precisa de uma trilha nova para cada vídeo, isso aqui muda o jogo. Aí vem a customização, que permite ajustar cada detalhe por projeto. E por fim, o uso comercial. A possibilidade de ganhar dinheiro com isso é o que realmente a transforma numa ferramenta de trabalho. Pois é, mas, como toda tecnologia que chega para bagunçar o coreto, essa eficiência toda tem um preço. Agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado, as desvantagens e os limites criativos que vêm junto com a música feita por IA. Essa citação, nossa, ela resume perfeitamente a maior crítica. A música gerada pode até ser tecnicamente correta, sabe? Tudo afinado, a estrutura certinha, mas muitas vezes falta profundidade. Falta a imperfeição, a intenção que vem da experiência humana. Falta o que a gente chama de alma. E aqui estão os grandes desafios. Primeiro, a limitação estética. A música pode acabar soando repetitiva, meio sem graça. Isso leva a um outro risco, o da homogeneização, de tudo começar a soar igual. Além disso, a parte jurídica e ética é um verdadeiro campo minado, como a gente vai ver. E claro, quem cria fica dependente da plataforma, das suas regras, dos seus preços, perdendo um pouco da autonomia. Agora, atenção aqui, porque este ponto é crucial. Como ficam os direitos autorais? Olha só a divisão. Quem paga pelo serviço tem a propriedade total e pode usar a música comercialmente. Já quem usa a versão gratuita não tem propriedade nenhuma, só uma licença para uso pessoal, não comercial. Essa diferença é gigantesca e já levanta um monte de questões sobre valor e autoria. E aqui está o pulo do gato. Não adianta só o que a plataforma diz nos seus termos de serviço. A lei, como a do Escritório de Direitos Autorais americano, ainda coloca o ser humano no centro da proteção. Uma obra feita 100% por uma máquina sem uma contribuição criativa humana de peso, hoje, ela simplesmente não tem a mesma proteção de direitos autorais. E tudo isso nos leva para o grande debate do momento, que está rolando em toda a indústria criativa. A inteligência artificial é uma ferramenta para ajudar quem cria ou é uma tecnologia feita para substituir e tornar o trabalho humano obsoleto? E essa comparação ilustra perfeitamente as duas visões. De um lado, a IA como um copiloto incrível para ter ideias, para testar coisas, para acelerar a criação de uma demo. Do outro, o medo de que ela simplesmente substitua a composição humana, levando a um som padronizado, sem emoção. Pelo que vemos hoje, o uso mais sólido e realista parece ser mesmo o de ferramenta de apoio. Então, vamos olhar um pouco para frente. Como essa história toda deve se desenrolar? Qual é o prognóstico para plataformas como a Mureca e para essa indústria de música de IA como um todo? Essa é talvez a melhor forma de entender o momento em que a gente está. Não se trata do fim do músico,
mas sim de uma ferramenta muito poderosa para certas aplicações. É uma tecnologia de transição, sabe? Extremamente útil para conteúdo de rede social, para jingles, para protótipos, mas ainda não substitui um trabalho artístico profundo, complexo. E olha que interessante, a competição no futuro não vai ser só sobre quem gera a música com um som mais perfeito. A verdadeira batalha vai ser travada em outros campos: confiança, ética, transparência. A rastreabilidade dos dados e a legitimidade cultural é que vão ser decisivas. Então, para fechar esta análise, o ponto central é este. A tecnologia está avançando numa velocidade incrível, mas o sucesso dela, no longo prazo, vai depender de como ela vai se encaixar no ecossistema complexo da criatividade humana. A questão não é mais se as máquinas podem fazer música, mas como nós, como sociedade, vamos decidir o que valorizar, o que